Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos 7 jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Todos os nossos episódios, os nossos podcasts estão disponíveis para você curtir, maratonar e se deliciar com nossas vozes aveludadas. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Já comendo panetone. E Marcelo Miranda. Olá, seus psicopatas. Bom, mais uma vez, agora eu acho que a gente não precisa mais nem chamar de pilha clássico, né? Porque virou o formato do programa, né? Quando a gente faz alguma coisa diferente é que a gente tem que dar nomes diferentes, mas virou praxe falarmos das nossas leituras, últimas leituras, né? Então, começaremos com você, Marcelo Miranda. O que você leu esses dias? Bom, assim como esse não é um pilha clássico e sim um pilha tradicional, eu também não li esses dias. Eu li já tem algum tempo, mas fuçando aqui nas pilhas para pensar o que de interessante eu posso comentar, né? Para não ficar comentando a tralha de sempre, eu desencavei uma leitura que na época eu li não tem tanto tempo, mas também não foi recentemente, que é o que eu gostei muito, e o autor desse que vou comentar logo, ele está com uma nova obra saindo no Brasil, então achei que fosse um bom momento para recomendá-la para os colegas ouvintes que não conhecem, que é o Meu Amigo Dahmer. Não é Meu Amigo Dahmer, fique bem claro para vocês. Esse é outro psicopata, né? Esse é outro. E não é nosso amigo. Não é. Mas o Dahmer é nosso amigo. Beijo, Dahmer. Não me mate, por favor. Mas Meu Amigo Dahmer é um quadrinho americano, né, de um quadrinista underground chamado Death Back Death, e é um quadrinho, não dá para dizer biográfico, mas ele é um recorte biográfico da juventude do Jeffrey Dahmer, que é considerado aí um dos mais terríveis e grotescos serial killers da história americana, um sujeitinho realmente desagradável e que matou dezenas de pessoas, né? E as mortes dele, né, que ele provocou, envolviam necrofilia, canibalismo, um monte de coisas bem, bem ruins. E o Death Back Death, que é um pseudônimo, né, do autor, ele tem uma história muito louca, né? Porque ele estudou com o Jeffrey Dahmer nos anos 70, ele foi colega de classe, de escolinha ali, do pequeno Jeffrey, que, né, segundo ele relata, era um cara um pouco esquisito, um pouco estranho, isolado, cheio de manias, e que anos depois, né, obviamente eles não se tornaram amigos, perderam contato, a vida seguiu, e ele, né, viu na mídia que o Jeffrey Dahmer tinha sido preso, né, acusado de várias mortes, e se deu conta de que era o Jeffrey, o amigo dele de colégio, de escola, né? Acho que eles eram pré-adolescentes. E ficou abaladíssimo, vocês imaginam, a gente se depara com uma notícia na mídia, um colega de classe que foi preso por ser um dos psicopatas mais horripilantes da história, assim. Então ele escreveu esse quadrinho, né? Escreveu e desenhou, é uma graphic novel, para usar o termo bonito aí do Will Eisner, que conta, né, as memórias do Death Back Death na convivência, né, não é nem convivência, mas no período em que ele e o Jeffrey Dahmer dividiram a mesma escola e um pouquinho alguns mesmos núcleos de coleguinhas, né? E aí ele basicamente relata, do ponto de vista dele, quem era esse Jeffrey que estudava com ele, as esquisitices, as coisas estranhas que ele, olhando em retrospecto, né, ele percebia, mas não dava muita bola, porque você não vai para a escola, olha para o coleguinha esquisito. Hoje talvez sim, né, porque o mundo já não é tão inocente, mas nos anos 70 talvez você não fosse para a escola, olhava para um colega muito estranho e pensasse, esse cara vai virar um serial killer canibal, né? Então ele, olhando em retrospecto, é que ele percebe que havia sinais de que o Jeffrey Dahmer não era exatamente uma criança
como as outras, né? Ele tinha por hábito matar animais, ele tinha uns xistes de que as pessoas não sabiam se ele estava falando sério, se ele estava se vitimizando, ele tinha uns ataques que ninguém sabia, epiléticos, né, se ele estava fingindo. Então tinha um comportamento hoje, né, problematizável, sabendo do futuro dele, mas que na época para eles era só um cara estranho na escola, né? Quem nunca teve, ou pior, quem nunca foi um cara muito estranho na escola. Então, enfim, é um quadrinho perturbador, assim, o desenho do Death Pack Death, ele é bem estilizado, ele é um pouco o estilo do Robert Crumb, e ele conta, né, esse período da juventude. A gente já sabe, né, que o fim vai ser o fato de que esse Jeffrey vai virar o Jeffrey Dahmer. Ele não aborda o período posterior, né? Inclusive tem uma introdução bem interessante em que ele diz que a partir do momento em que o Jeffrey causa o primeiro assassinato, ele para a história, porque interessa a ele investigar quem era esse jovem e não investigar quem era o assassino, porque aí ele acha que, na opinião dele, já seria espetacularizar os crimes, coisa que a mídia fez muito, faz até hoje. Então ele fala uma frase muito forte assim. Ele fala: o meu interesse em entender o Jeffrey acaba quando ele mata a primeira pessoa. Dali adiante ele não consegue mais manter esse equilíbrio de olhar para o Jeffrey Dahmer como uma pessoa que fez parte da vida dele. Ele não é capaz de se aproximar desse Jeffrey assassino. Ele só consegue se aproximar do Jeffrey pré-adolescente. Então eu acho que é uma postura, uma moral muito interessante, concorde ou não com ela, que ele leva para o quadrinho. E, para finalizar, ele também questiona, inclusive durante o quadrinho, né, ele é narrado do ponto de vista do próprio Death, se ele não tem um pouco de responsabilidade, né, em não ter percebido que o Jeff Dahmer, né, seria o que foi, se ele poderia ter alertado alguém, enfim, aquela coisa que provavelmente todos nós nos questionaríamos se a gente se deparasse com essa situação. Será que eu poderia ter falado para os meus pais, poderia ter avisado a polícia que esse menino era estranho? Enfim, ele fica se questionando se ele não foi negligente, né, na relação com ele. Mas estamos falando de um pré-adolescente. Na adolescência não é exatamente isso que passa pela nossa cabeça. Então, meu amigo Dahmer foi publicado pela Dark Side, né, em 2017. Eu devo ter lido em 2020, talvez, 2019 no máximo. E recentemente a Dark Side está lançando um novo quadrinho do Death Pack Death chamado Lixeiro, que eu não li ainda, mas é inspirado em experiências pessoais dele como lixeiro, que ele foi antes de se tornar quadrinista. E ele conta um pouco, é uma história contemporânea, mas que ele utiliza de memórias dele como recolhedor de lixo, né, por ruas dos Estados Unidos. É isso, meus amigos. Vocês já leram, né, meu amigo Damer? Eu li essa edição. Eu acho que a gente chegou a falar num dos nossos podcasts, mas faz muito tempo. Foi o Regi que falou. Eu não lembro em qual dos nossos podcasts que ele falou. Se foi num desses especiais de melhores do ano dos Sete Jagun, ou se foi num Omniverso, ou até num Pilha antigo que ele falou. Eu lembro que quando ele falou, eu ainda não tinha lido. Meu amigo Dahmer. Eu li já tem um tempo também. Eu não lembro se eu li ano passado, também 2019, que é aquela coisa, né? Eu compro o gibi, fica lá na pilha, vai passando, quando chega o momento dele eu leio. Então, eu teria que olhar minhas anotações para saber quando que eu li, mas eu li. E é realmente, assim, um gibi perturbador, né? Porque ele é como o Marcelo falou, ele é um recorte autobiográfico, né, do autor. O Marcelo falou também, ele conheceu o Dahmer na escola. Ele era um garoto esquisito, um garoto recluso, que aparecia bêbado na escola. Ele sabia que ele tinha problemas em casa, né? Ele era muito pobre, salvo engano, faz um tempo que eu li. E ele conta justamente o comecinho da carreira, por assim dizer, de serial killer do garoto. No começo era aquela coisa de matava animais de pequeno porte, né? Ele tinha ali algumas coisas e assim, o desenho é um desenho assim que a gente
pode identificar como um desenho indie, né? Que não é um desenho assim vendável, o desenho do autor, não é aquela coisa assim de mainstream mesmo, é aquela coisa que você vê em quadrinho independente. E o gibi, ele, apesar de ser uma autobiografia, ele é um thriller, assim, você fica nervoso lendo, você fica incomodado com o que você lê ali, é um soco no estômago esse gibi. E a edição da Dark Side tá muito bonita, né? Como a maior parte dos gibis que a Darkseid publica, ela é muito bem feita, né? É um formato que não é um formato americano, é um formato livro, né? É mais ou menos ali do tamanho daquelas edições de Parker, da Devir, ou de outras publicações assim independentes, tipo Retalhos, Maus, é, é aquele formato Com a ali, né? diferença da capa durinha, né? Tá lá. É, capa dura. Porque A como eu Darkseid acho que tem essa todos os prática. gibis da Darkseid, né? Ou quase todos, mas sim, é uma prática. E assim, mas é um gibi assim excelente, mas não é para todos, porque como eu falei, é um soco no estômago, é perturbador, você fica incomodado lendo, mas é um excelente gibi. Ô Marquito, eu queria fazer duas observações bem rápidas. A primeira é que o Reginaldo, nosso amigo Reginaldo, escreveu sobre o meu amigo Dahmer no Arte Final, com certeza, estou com o texto aqui na frente. Vai estar aí linkado no Aí, post. muito bem. Ele escreveu em agosto de 2017, então tinha acabado de sair, estava fresquinho. E em 2017 também foi lançado um filme adaptando o quadrinho, né? Chama My Friend Dahmer, né? É homônimo, dirigido pelo Mark Myers, né? E adapta o quadrinho do Death Back Death, né? Quem interpreta o Jeffrey Dahmer é o Ross Lynch, que é um ator bem de cinema independente, ele é músico também, e quem faz o próprio Death Back Death é um outro ator, também cantor, no filme é cheio de cantores, Alex Wolff. Eu não pude ver, sei que esse filme já está disponível aí pelas internets há um bom tempo. Não foi muito sucesso, não chamou muita atenção, passou em alguns festivais, em Tribeca, que é um festival de cinema independente bem badaladinho, mas não aconteceu, né? Pouca gente sabe que esse quadrinho foi adaptado. Então fica a dica aí pro pessoal. Chegou o cinéfilo. Epa, levante a plaquinha. Levanta a plaquinha. Eu não li esse gibi, confesso. Infelizmente a gente acaba percebendo quanta coisa a gente não leu que devia ter lido, né? E esse é um deles. Tenho aqui também em formato digital, mas nunca olhei, não. Agora, da primeira vez que eu vi, eu imaginava que era uma coisa completamente diferente. Eu não tinha ligado o Dahmer do título ao Dahmer das manchetes, né? E achava que era uma coisa muito mais de aqueles gibis indies, né, que mostram uma relação conflituosa ou complicada, alguém que tem uma deficiência, alguma coisa assim, e torci o nariz. Tempos depois que eu Olha, fui sabendo agora, que é. rapidinho, você tinha razão. É uma relação complicada de alguém com deficiência. Assim, pois é, mas eu não sabia que tinha toda essa reviravolta aí. Eu achava que era aquelas coisas tipo. Minha esposa tem um filme que ela adora, que eu fico dizendo que é filme de doido, que é aquele As Vantagens de Ser Invisível. Ela adora esses Sim, filmes sim. assim, né? E eu fico, meu Deus, mais filme de gente maluca. Tem tanta gente maluca na minha vida que no entretenimento eu prefiro. Você próprio já não é muito são, né, Maurício? Pronto. É tipo botar um espelho na minha frente. Eu não tenho nem cabelo pra pentear, mas eu tô raspando a cabeça. Tipo o Dão, né? Só que o Dão não tem escolha, eu tenho. Mas é isso, eu não li por isso. Confesso, em parte o preconceito aí com os gibis indies. E em parte a falta de tempo mesmo. É tanta coisa pra ler e tão pouco tempo. Bom, é um gibi antigo, mas que com certeza está disponível aí para você ir atrás, seja por meios digitais ou físico. O link deve estar aí no post também. Bom, vamos de gibi independente e perturbador para um gibi totalmente mainstream e perturbador Opa, também de então uma. vamos aliviar o clima, né? Vamos aliviar. Mas também não deixa de ser perturbador, mas de uma maneira diferente. Eu vou falar de que tem inclusive alguns integrantes deste podcast, um que não está participando desse podcast hoje. Se eu fosse citar com a participação dele, ele também ficaria perturbado, porque você não pode falar de mutante perto dele, que ele surta. E eu vou falar da X de Espadas, ou X of Sword, né, que saiu lá nos Estados Unidos, que a Panini acabou de publicar aqui no momento da gravação desse podcast, né,
Eu acho que só saiu uma edição a mais depois dessa fase da X de espadas. Olha, e Que foi salvo engano, seria 10 de espadas, viu? Ten of É, Swords. É isso mesmo. É aquela mesmo esquema cá entre do nós, Potências de essas X, né? frescuras do Jonathan Hickman, né? Que traduziu como Potências de X, né? Que foi a primeira junto como e também a Dinastia X, né? Como foi traduzida aqui no Brasil as primeiras minis do Jonathan Hickman. E aqui ficou 10 de espadas. Ou X de espadas, como eu estava falando, que teoricamente é o segundo grande evento, né, do Head of X, como gosta o Maurício de falar, à frente dos títulos mutantes, né, que é basicamente um shonen de lutinha com mutantes, que a premissa básica é que está tendo uma luta entre os mutantes de Krakoa contra os habitantes ou os primeiros habitantes de Araco, que na mitologia nova dos X-Men é a ilha irmã ou a ilha complementar a Krakoa, né, que seria de onde surgiu o Apocalipse, né, e aí os 4 cavaleiros do Apocalipse originais, tal, eles ressurgem ali e vai ter uma disputa que a Opal Luna Saturnine, ou Saturni, a Magistrix Omniversal, né, das histórias do Excalibur, quem lembra das histórias ali dos 80 do Excalibur vai lembrar bastante dessa personagem, ela decide que tem que ser resolvido numa luta num torneio. Os 10 campeões de Krakoa com os 10 campeões de Araco, né? E aí cada campeão de Krakoa tem que pegar uma espada e para poder entrar na luta. Então, tem alguns não, um pelo menos que é meio inusitado, que é o Cifra, né, que usa o Warlock de espada, e tem outros personagens que você já vê utilizando espadas na mitologia dos X-Men, né? Tem o Wolverine com aquela katana, que é a única que consegue matá-lo, né? A Muramasa. Tem a magia com com aquela espada espiritual lá dela. Tem a Capitã Britânia, né? Que agora a Elizabeth Braddock está separada da Psylocke e ela se torna uma Capitã Britânia, então tem a espada da Capitã Britânia. Enfim, vários personagens, o próprio Apocalipse, vários personagens que aparecem com espada e vai lutar nesse torneio. E aí os campeões lá de Araco também, que são todos personagens novos, né? Na sua maioria. Tem ali também os primeiros Cavaleiros do Apocalipse, então tem morte, guerra, fome e peste, né? Os 4 cavaleiros, só que nas versões primordiais desses personagens. E aqui no Brasil, ela saiu em 5 edições da revista quinzenal, da revista de linha dos X-Men, então é praticamente 5 encadernados, né? Porque se a gente pode considerar cada edição um encadernado pela quantidade de páginas, formato e tal. Lá nos Estados Unidos, salvo engano, foi em 25 partes, né? Teve algumas edições com mais páginas. E eu vou dizer para vocês que é uma galhofa, e é uma galhofa divertidíssima, assim. Tem algumas coisas, você fica imaginando que vai ser porrada de espadinha do início ao fim, mas ali pelo meio tem torneio de bebedeira, tem torneio de levar pedra por cima de morro, tem um que eu achei sensacional, que até a morte, era o torneio até a morte, que é uma disputa do Wolverine com um integrante lá de Araco, eu não vou lembrar o nome, e aí o Wolverine ganha, mata o personagem, só que ele perde o ponto, porque o torneio até a morte era quem morria primeiro. Isso é muito bom, essa parte. E ele fica puto, né, porque ele se sentiu, e você lendo o gibi, você vê que claramente a Saturnine está favorecendo Araco, né? Porque ela que decide quem ganha, né? E as regras. E tem aquele esquema de que, apesar de que agora todo mutante é basicamente imortal, né? Porque pode ressuscitar, só que tem uma pegadinha. Quem morrer no extramundo até ressuscita, mas não ressuscita da mesma forma, né? Ressuscita com defeito, né? Então tem essa agravante que aí os mutantes não podem morrer no extramundo. Então o torneio acaba tendo esse quê
essa pequena particularidade, né? Então, você chega ali nos últimos confrontos, Araco tá ganhando de, sei lá, de 19 a 10. Só que aí, numa luta lá do Gorgon com um dos generais lá de Araco, ele manda os capangas. Só que cada um dos capangas que o Gorgon mata vai dando um ponto para Krakoa. Então, aí vai chegando e vai para a última luta empatado, né? Essa contagem é E igual a Harry Potter, né? Do é, nada aparecem 10 pontos pra Sonserina. essa, A regra final exatamente. é ganhar. essa parte aí é quando o Hickman pensou, como é que nós vamos fazer para eles É, ganharem? porque já é num dos É. últimos capítulos, né? E eu ficava intrigado, porque eu sempre que contava os campeões lá de Krakoa, eu contava 9, né? Eu falei, ué, mas Krakoa tem 9 e o outro tem 10, e eu ficava naquela coisa, e não entendia, até que no último capítulo, ou no penúltimo capítulo, aparece a 10ª espada, né, de Krakoa, e eu achei bem legal, assim, a sacada é uma coisa que eu posso estar sendo idiota e não ter percebido isso antes, mas eu não tinha sacado isso em momento nenhum, né? Eu não tinha percebido isso. E tem uma parte antes que o Noturno não é convocado, e ele é o outro espadachim mutante que todo mundo lembra, né? Que ele gosta daqueles filmes de capa e espada, Errol Flynn, e ele é um dos que não vão lutar com uma espada e botam um cifra, né? Que é o bucha dos buchas, né? Perdão, Ricker, mas o Cifra é um bucha, então é triste isso. Mas eu gostei, eu achei muito divertido. A gente quase não fala de X-Men por aqui, né? Eu acho que o Dãozinho tem essa cisma com X-Men, a gente quase não fala de X-Men aqui, mas eu achei divertidíssimo. E você, Maurício Dantas, você que é um grande crítico do Jonathan Hickman como Head of X, o que você achou? Gostei, mas a história é cheia de coisa errada. Pra começo de conversa. Não, você esqueceu de mencionar aí, eu entendo por quê, afinal de contas é bem esquecível, que existe uma grande introdução aí, que é aquela besteira, aquele jantar que Sim, tem, parece filme de Agatha Christie, né? Quem matou, quem envenenou, quem não sei o quê. E também o Wolverine, ele pensa em acabar com o torneio antes de começar, né? Ele quer É, matar a Saturnine, então e tem uma edição toda com as consequências caso ele fizesse isso, né? E que, spoiler, ele não faz. o que acontece, no fim das contas, é o seguinte: Hickman só sabia o que queria de X-Men em Potências de 10 e Dinastia X. Até tô com dificuldade de lembrar os títulos. E depois disso eu disse assim, cacete, deu certo, e agora? O que é que eu faço? Aí foi enrolando, enrolando, e disse, não, vamos fazer um mega crossover aqui para encaixar tudo. Ele conseguiu coordenar as edições, uma começa onde a anterior terminou e tudo mais. Esse há um triunfo editorial aí bem bacana, que já não existe mais, né? Acabou essa sincronia toda e agora é pura bagunça. Nesse momento que tá saindo nos Estados Unidos agora, que eu tô acompanhando. Mas ele começa a inventar coisas, tipo, no final das duas minisséries, ele coloca o Apocalipse ali também, pra dizer, não, vocês venceram, isso aqui é massa velho, isso é bacana, meteu o Apocalipse aqui no meio. Aí depois ele se toca. O que eu faço com o Apocalipse agora, com esse plot todo que eu tenho aqui, da Orcs, de não sei o que lá. Então ele cria essa maluquice toda de Araco. Gente, Araco é um anagrama de Krakoa. E os dois, quando se juntam, se tornam um outro anagrama. E aí tem os caras que estão em outra dimensão, que tem a esposa de Apocalipse, tudo isso no final das contas é para dar sumiço no Apocalipse, como vai acontecer no final da saga. Desculpe aí o spoiler, mas é isso. Não, E já concluiu no Brasil. Spoiler liberado, pô. Quem leu, leu. então Quem não leu, pariu de ouvir. já é. É. E bicho, não, sei lá, assim, é divertido, concordo, mas foge completamente daquilo que é proposto pelo Hickman, daquilo que fez as atenções todas voltarem de novo para os mutantes, do que ele prometeu, do que ele falou que ia fazer e tudo mais. E agora ele se mandou, que ele decidiu que consegue ganhar mais dinheiro fora da Marvel com as ideias dele. Tá recrutando a galera lá que ficar no Discord com ele, conversando, tendo as ideias pros gibis, para fazer lá o Substacker, né? Substack, sei lá, um dos dois. Peraí. Pegaram o Maurício. Chegou a patrulha de proteção do Hickman.
A patrulha Rick Minion chegou aqui pra me prender. Foi bom te E conhecer, Maurício. eu sei que tem gente nesse momento me ouvindo aí que quer me pegar de porrada porque eu tô criticando, mas a história em si não é ruim. Gosto dessa subversão aí, gosto das coisas todas que ele apresenta. Essa história do perde-ganha é divertida. O campeonato de BBD também, ele super aproveita o Wolverine e acaba que a participação do Cipher é só pra se casar, né? Quem se deu mal mesmo no plot todo foi o Cipher que se casou. E casou com uma mulher que nem entende o que ela que tá falando. O poder dele é entender todo mundo, ele se casa com alguém que ele não entende. Por isso que ele se apaixonou por ela, né? Porque assim, é forçadíssimo o jeito que eles fazem. Também é uma parte do torneio, né? Que casar. E ele simplesmente se apaixona pela mulher que ele nunca viu na vida. E ele acaba se apaixonando por ela justamente porque ele não entende. É a única vez que ele não consegue entender alguma coisa quando falam com ele. E ele se apaixona justamente por isso, né? A gente sabe que o Hickman tem problemas no casamento, né? Mas Bom, se não tinha, eu acho que ele passou a ter. Só pra terminar, se bem que na pandemia todo mundo teve problemas com o casamento. Eu não, graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui em casa, todas as facas estão guardadas e. Enfim. Mas o que eu queria finalizar só é o seguinte: essa maluquice que o Hickman inventou do Extramundo agora, que não tem nada a ver com nada que foi feito antes. A Saturnine ou Saturnine, eu sempre falei Saturnine desde que eu li Excalibur Eu na também. mensalzinha do Wolverine, então vai ficar isso mesmo. A Saturnine sempre foi tipo a zeladora, né? A mestra do santuário, tipo Cavaleiro Zodíaco, né? Tem a Athena e tem o mestre do santuário. A Athena sempre foi o Merlin, o Roma, e ela sempre foi a mestra do santuário, ele cuidando da parada toda, tipo uma zeladora. E agora ela é a picona das galáxias que manda em tudo. Como o Moore até representa ela lá, mas até revelar, o Alan Moore, né, que eu tô falando, lá no gibi do Capitão Britânia. A Panini publicou isso aqui há muito tempo atrás. Se você tem, não troque pela da Salvat, porque essa tem muito mais edições do que a da Salvat, e tá mais bem traduzida. Ó, tô elogiando a Panini, hein? E até depois se revela a questão toda de Roma, de Merlin e tudo mais, e a gente vê diversas evoluções disso aí. É Roma que coloca os X-Men no Portal do Destino, que faz eles mudarem de se salvarem, né, da queda dos mutantes e seguirem com outras identidades pelo universo Marvel, até que há o reencontro dos X-Men como um todo no final da fase do Climax. Eles vão, né, pro deserto para fazer Austrália e tudo mais, se não me engano é depois disso também. E agora, de repente, a Saturnine é a dona da porra toda, né, a Anitta do Extramundo, e Merlin e Roma são dois senhores feudais ali, né, que servem a ela, essas outras realidades. Eu acho legal investir, assim, conhecer mais o Extramundo, o que está acontecendo fora da cidadela, os reinos todos. Isso tem muita coisa que dá pra explorar ali. A gente vê no gibi do Excalibur que o Jamie Braddock, que sempre foi aquele malucão que controlava a realidade, tá cuidando de Avalon, o Capitão Britânia, né? Agora é que a Psylocke é a nova Capitã Britânia, ele se tornou Capitão Avalon. Tem um visual bacana, então com uma ideia legal. Ele tá lá com a Megan, com a filhinha. Esses desenvolvimentos laterais são muito bons e são mérito dos escritores das mensais. Mas o principal mesmo, inventar essa história toda para dizer que tem mais um reino, que tem, enfim, ele queria essa Saturnine ali e deu um jeito. Não tem um planejamento maior. Aí agora ele vai e mete o baile de gala, né? O bailinho de Krakoa, que é outra coisa também que a galera vibra, surta, tá botando coisas fashion, a moda mutante e tudo mais. Isso é legal também, mas e a história? O que é que desenvolve? Enquanto os mutantes estão fazendo bailinho e brincando de escravo de Jó com mutantes extradimensionais que não tem nada a ver com a história, a Orcs está se planejando, está desenvolvendo o Sentinela, desenvolvendo Nimrod e tudo mais, e a história não anda, fica só naquela coisa de vai rolar, hein? Vai melhorar, calma aí. E essas perfumarias todas que o Hickman faz acabam agradando um monte de gente aí e eu saio de chato, mas assim como foi com o Tom King, daqui a 1 ano, 2 anos vocês vão ver, vão me pedir desculpas. Tô esperando Olha desculpa, viu, Joel? Agora, em relação a Orcs, é isso mesmo, porque eu tô lendo tudo desde que saiu depois das minis, eu tô acompanhando pelas edições brasileiras, e realmente eles esqueceram, tem as veinhas lá que invadiram Krakoa. As idosas Eu achei perigosas.
que eu achei sensacional. Aquilo ali é muito bom. Ah, Marcos, eu vou Mas, desconectar, viu? Tchau. bicho, é divertido. É gibi, é divertido. Eu achei muito divertido aquilo. E só que a Orcs, que seria a grande ameaça até agora, né? Ó, eu li até a edição 25, que é a da quinzenal. Ou seja, se é quinzenal, a 25 é um ano de publicação, um ano e pouco de publicação aqui no Brasil. E até agora, depois da mini principal, até agora não teve nada falando da Orcs. Então, Eu li também 2 ou 3 edições posteriores do Hickman, dessa fase X-Men. Eu fiquei décadas sem ler X-Men. Retomei aí com a fase das minisséries do Hickman e só li as edições dele e o X de Espadas, 10 de Espadas, eu li tudo e depois retomei só do Hickman. Eu li 3 edições depois e realmente marcha lenta de novo. Aí dei uma paradinha, mas já concluiu, né? Em breve eu termino aí. Mas é verdade, a coisa é construída, mas ela vai ficando meio de lado, né? tudo assim, tem eu particularmente me divirto mais com alguns dos títulos é, ali, alguns dos títulos marginais, né, que não é o principal, não é os títulos que o Hickman escreve, que é X-Men e algumas edições ali de Novos Mutantes. Eu particularmente gostei muito de da primeira leva, o Carrascos, né, Marauders, que é para mim a melhor que tem. Aí naquela leva do meio o X Factor e o Satânicos, Hellions. Satânicos é Sim, muito divertido. É muito bom, muito divertido. muito E bom. a edição dos Satânicos no X de Espadas, eles retornando do extramundo. E quer dizer, todas as edições dos Satânicos ali no X de Espadas é muito divertido. O jeito que é do Dugan? É do Dugan não, né? Satânicos. Quem é o escritor? É do Zeb Wells. Zeb Wells, cara, o Senhor Sinistro é muito bacana, assim, o jeito que ele escreve os personagens e ele faz o Senhor Sinistro um maluco sacana, e é muito divertido. E o X Factor também, o X Factor é da Tini Howard, né? Pois é, não, o X Factor é da Leah Williams. Léo Williams. É, o Pronto. problema, Uma saudação aqui a Leah Williams, apenas isso. Marcelo, Sim. Marcelo fanzaço dela. Mas assim, o problema é que resolveram cancelar X Factor agora. Corrido, as últimas 2 edições são péssimas, já estão corridas. Para amarrar alguns plots. E a Leah Williams queria fazer um arco específico do Prodígio e tudo mais. E ficou uma coisa muito estranha. Tudo porque a Marvel decidiu que o julgamento do Magneto, que seria um arco dentro de X Factor, tinha que ganhar uma proporção maior e virar uma mini. E aí vai acabar a mini e não vai ter mais X Factor, que tocava num ponto importante, né, que é as investigações dos crimes, né, para ver se as pessoas morreram, os mutantes morreram mesmo, para ser ressuscitados, para evitar cópias, duplicatas e questões éticas. E agora, ressuscitamos quem não devia ter ressuscitado. Como é que faz? Mata um dos dois, deixa os dois, são duas pessoas diferentes. É uma ideia legal, ela resgatou o Sheeta Star, que vai agora tá no Excalibur também, porque o Rictor, né, que é o namorado de muito tempo dele, tá lá, né, o Excalibur. Então, Satânicos é uma coisa muito divertida mesmo, como você falou, Marcos. Assim, não tem herói ali, todo mundo maluco naquela zorra, tá em busca de vingança, tem seus projetos paralelos, tem muita subplot ali rolando ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo e é tudo muito divertido. Na pior das hipóteses, o mistério te diverte, porque você sabe que vê alguma porra muito doida ali, é morte, destruição e problemas psicológicos. Quando não é na vida real, né? Pum, como eu tava falando mais cedo. E o Zeb Wells realmente consegue segurar a onda muito bem. O problema é que daqui a pouco vão cancelar também, porque não aguento. O Marauders eu acho que ele tá perdendo fôlego também, é do Duggan, mas o Duggan já tá esticado aí ao extremo, ainda tá fazendo a mensal nova, né? Agora que o Hickman decidiu ficar só de conselheiro da linha. O Duggan pegou esse título, vai ter um tal de Capitão Krakoa e tudo mais. As edições são lindas, bem desenhadas pelo Pepe Larraz, mas prometiam um começo legal e agora tá num. Vou enrolar o quanto der também e tirar o meu dinheiro aqui do mês na Marvel, pagar os boletos. E o que você leu, Maurício Dantas? Eu li um gibizinho antigo, na verdade uma história, tudo tem a ver com bonequinhos, né? Chegou meu bonequinho do Hércules e eu tava dando uma olhada na cronologia do Hércules recente na Marvel.
Ele tem uma fase muito boa do que ele assume o gibi do Hulk. Ele fica ali de parceiro do Amadeus Show. E essa fase saiu praticamente toda aqui, né? Vai ali da época do Guerra Mundial Hulk e tudo. O Hércules é um personagem que eu sempre gostei, porque ele é aquele fanfarrão, baigão e cheio de gogó, dizendo que vai bater em todo mundo e toma um cacete. Naquele arco que eu adoro dos Vingadores, que é o da invasão, o cerco à mansão. Ele é embebedado, ele passa dias bebendo pra ser, como é que diz? Pra ser vencido, né? Porque sabia que na porrada não ia conseguir vencê-lo fácil. Enfim, aí cheguei num gibi que eu não lembrava de ter lido, que tinha uma aparição dele, que é um do Thor, que chama Juramento de Sangue. É uma mini do Michael Avon Oeming, que é o mesmo que desenhava o Powers com o Bendis, né? O Bendis escrevia o gibi indie do Bendis que estourou. E ele, como desenhista, eu não sou muito fã não, mas como escritor ele faz coisas muito bacanas. Ele fez aquela mini do Thor Ragnarok, com o André de Vito e repetiu essa parceria numa mini do Bill Raio Beta. Então ele tá bem aproximado aí dessa parte do Thor e tudo mais. Ele acabou fazendo essa minissérie também. Juramento de Sangue, Blood Oath, no original, que aqui saiu na mensal dos Novos Vingadores, da Panini. Lá atrás, em 2006, nunca mais foi republicado, nem na Salvates, nem nada. É, como eu falei, escrita pelo Michael Avon Oeming e desenhada pelo Scott Collins, que eu sei que você gosta bastante, né, Marcos? Eu adoro Scott Collins. Li recentemente o encadernado, o segundo encadernado gringo dele do Flash com o Geoff Jones. Muito E bom. ali ele tá no auge dele, mas as edições dele na Marvel também são muito boas também. Ele fez uma mini. Ele desenhou uma mini dos Vingadores, tipo um ano dos Vingadores, que saiu aqui no Vingadores Anual, se não me engano. Que é muito boa também. Eu gosto muito do teatro dele. E no Flash casou perfeitamente também. Aqui no Thor, mesma coisa. Ele tá muito bem. É uma mini 6 partes. Que pega lá atrás do comecinho. O Emin pega entre uma e outra edição do comecinho do Thor. Eu acho que é Journey into Mystery, cento e pouquinho. E quando o Thor tá voltando pra Terra, ele ouve um chamado de Asgard, vai pra lá e descobre que os 3 guerreiros, né, o Fandral, o Ogum e o Volstagg foram enganados por um gigante de gelo e acabam matando ele, achando que é uma besta do mar lá. Eles estavam pescando no mar e acabam matando esse bicho. E o pai dele, que é um dos senhores lá dos gigantes, pede uma recompensa em troca, né, da vida, ou sangue ou uma compensação. E ele pede tipo 12 trabalhos. E o Thor vai lá se meter pra dizer que aquilo é um absurdo, não sei o que. Aí o gigante vai e mete ele na história também. Um dos trabalhos é justamente pegar o vinho do Baco. Baco não, qual é o nome grego dele? É Baco mesmo, né? É o Dionísio. Dionísio, isso. E só que quando o Thor e os 3 guerreiros chegam no lugar lá que o Dionísio tá, que não é o Olimpo, tá numa mansão dele lá, fazendo mais um bacanal, descobre que o Hércules está bebendo o vinho todo dele, que é um odre lá que não seca, tá sempre com o vinho, e o Thor vai sair na mão com o Hércules. É bem divertidíssimo. O Hércules tá bebaço e não lembra do Thor. Ele tinha encontrado o Thor uma vez, há poucas edições, na mensal do Journey into Mystery. E tem uma pancadaria legal, como eu falei, o Scott Collins desenhando muito bem. E aí tem toda aquela coisa, né? Tem a jornada toda deles indo à Terra das Coisas. Eles vão até Yggdrasil, vão pra cima e pra baixo, vão no inferno, vão visitar, entram no submundo lá dos 6 celtas, uma terra situada de Danann. Tem um giro gigante por várias mitologias, tanto da Marvel quanto coisa que nunca tinha sido retratada e não voltou a ser retratada depois disso. Pra no final ter uma pancadaria porque o gigante de gelo estava enganando Thor, aquela coisa esperada. Então não é um gibi maravilhoso, sensacional, mas é divertidíssimo. Aquele gibi que devia ter saído num encadernadinho, sabe? Capa cartão pra você. Ah, vou ler isso aqui hoje e ter uma tarde divertidíssima, porque é um negócio bacana. Eu tava dando uma olhada, não me recordo de ter lido isso na época, apesar de colecionar. Então, Vingadores, aquela época ali que o Bendis está fazendo os Novos Vingadores, acaba, tô vendo aqui, acaba na Poderosos Vingadores 31, vai dar 28 a 31. E é naquela fase que a gente tá vendo os Vingadores do Bendis ali decolando, né? O comecinho ali antes de Guerra Civil, Invasão Secreta, mentira, Guerra Civil já tinha rolado, né? Invasão Secreta, Jovens Vingadores estava sendo publicado também. E, pô, muita coisa bacana.
Infelizmente, não teve nenhuma outra publicação por aqui e ficamos a depender de procurar as edições americanas ou no sebo mesmo. Eu, felizmente, estou me livrando do vício do gibi físico. Não sei vocês, então salvei aqui o encadernadinho no meu HD externo para ter para sempre. Cara, ó, Michael Avon Oeming e Scott Collins é garantia de coisa divertida, porque e as poucas coisas que o Collins fez pra Marvel são muito legais de ler. Teve aquela que saiu até no encadernado, que é do, salvo engano, é o Joe Kelly escrevendo e ele desenhando dos Vingadores. Saiu em encadernado, É essa sim, mesmo, daqueles é Vingadores tipo ano anuais, 1, né? tipo ano 1. Isso. Teve também, eu acho que aquela Marvel Team Up, né? A última encarnação da Marvel Team Up, que não era o Homem-Aranha com outro Com o Kirk. personagem, era Ah, é sempre. verdade. Tem aquela mini do, Essa? do Kirkman também, que é o Beyond. Isso. E essa Marvel Team Up é do Kirkman também, né? Foi logo no começo Começa da com o carreira do Kirkman, Kirkman. isso mesmo. Começa com ele. Saiu aqui na primeira edição, no primeiro volume da Universo Marvel, quando ainda não era capa quadrada, ou não era lombada quadrada, ainda era aquela lombada canoa. E agora, por onde anda o Scott Collins, Maurício? Você que manja mais, tá mais antenado. O que ele Rapaz, tá fazendo? recentemente eu vi alguns gibi dele na DC, se não me engano, ele fez uma coisa do Flash também. E algumas páginas do Infinity Frontier, fazendo um filler ali. Eu acho que você leu, não deve estar lembrado, mas a gente até comentou que você É, leu, né? e eu gosto do desenho do Scott Collins porque dá aquele ar de antigo, porque junta com a colorização que fazem, pelo menos na época do Flash, e na época também de algumas coisas que ele fez pra Marvel, inclusive esse daí, é umas cores chapadas que colocam nos desenhos dele, e eu acho lindo, Uhum. combina perfeitamente, né? Eu sou apaixonado pelos desenhos do Scott Collins. Não, é uma coisa mais clara, assim, simples, que ao mesmo tempo que você falou, evoca uma coisa mais antiga, não é menos elaborado, pelo contrário, o cara não tem preguiça de desenhar, não. Aquelas splash plays dele com a galeria de vilões e tudo mais, cheio de detalhes, cheio de efeito. O Flash mesmo, ele sabia fazer um efeito de movimento mesmo, é gostoso de ver. É isso, quando o desenhista não tem preguiça, sabe o que tá fazendo ali, você folheia pelo menos as páginas para ver como é divertido. E a colorização casa muito bem. Eu tô vendo aqui até umas páginas coloridas dele da época do Flash e mais recentes. É sempre nesse mesmo estilo que casa perfeitamente. Mas até em preto e branco mesmo ele é bom. Eu gosto que ele faz o olho preto, né, dos personagens só com a bolinha no meio e deixa vazado embaixo. E aí o colorista dele Isso, coloca um degradê de leve para você não reparar, né? Pelo é contrário, verdade. é muito bom. Ele fez o Flash, eu tava vendo aqui, em 2019 ele tava desenhando algumas edições da mensal do Flash do Joshua Williamson também. Marcelo, você está por aí? Mova o Tô, copo. tô, mas eu não li e também não conheço tanta obra dos citados, então eu prefiro aprender com você. Mas você nem curte muito, assim, não lembra muito do traço do Scott Não Collins, lembro, não leu lembro, ele nem lembro. no Flash? Não, sim, sim, lembro sim, gosto bastante. Eu não sou tão fã, mas também não tenho nenhum problema com ele, não. É só porque essa história especificamente que o Maurício está falando eu não conheço, assim, conheço de nome, obviamente, né? Eu E lembro que eu li, agora é aquela coisa, se vocês me. Eu lembro com o Maurício comentando, eu lembro que eu li pelo nome dos envolvidos. Agora, se você perguntasse, se o Maurício não falasse, eu falasse qual era a história, eu não ia lembrar de jeito nenhum. Nem é um sabia que pouco isso. existia, né? Mas É aí verdade. e o próprio Maurício, né, já deixou isso claro, o gibizinho divertido ali, gostoso de ter, de ler, para guardar, né, se tivesse um encadernadinho capa cartão, é isso mesmo, acho que você definiu muito bem. A gente lembra se alguém fala, ou não lembra. Era justamente numa época que a Panini lançava pouco encadernado, né? No máximo era aquelas edições de anual, né? Que aí lançavam encadernadinho, mas era pouco, mesmo para banca, né? Não saía, era tudo, saía tudo nas mensais ou no máximo em minisséries, né? Bons tempos, quer dizer, bons tempos de revista mais baratinha, né? Que hoje em dia, hoje em dia não sai baratinho mais desse. Acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar? Estou bem feliz. Eu não tô tão feliz assim não, mas com o programa sim. Não, é só com o programa que eu tô falando, porque, né, Brasil, Ah, amigos, Brasil. né? Pois é, Tá Porém, difícil. estamos vivos, né? Então, celebremos. pois é. E Então lendo é, então gibis. fale por você. Aí dependendo do que você tá lendo, não dá pra celebrar, não.
X-Men do Hickman. Tá bom, pra te alegrar, no próximo pilha falaremos de algum gibi do Tom King. Ah, meu Deus do céu. É pra ser Opa! feliz? O É Dãozinho pra vem, ser né? feliz ou Eu quer não se vou poder. matar? Eu tô indisponível. Eu tenho um grupo de estudos no horário, não vai dar. Como diria Dão quando a gente fala que vai marcar uma gravação, ele fala, estarei doente. É, não pude ir, amigos. Mas semana que vem só, mas não pude ir. Então é isso, senhores. Amigos ouvintes, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. 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 Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br